Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental. Estamos tratando especificamente do conceito de esquemas mentais. Continuando o nosso estudo a respeito dos esquemas mentais, vamos ver agora como que eles se formam. O conceito de esquema mental é bem anterior à própria terapia cognitivo-comportamental. Esse conceito foi formulado por Immanuel Kant em 1787, portanto, no final do século XVIII. Immanuel Kant, ele era alemão, ele era filósofo, foi o maior de todos os filósofos da humanidade, mas ele era também teólogo, e nós temos que levar isso em consideração, porque o conceito de esquemas mentais para Kant tem uma fundamentação bíblica muito forte em cima da teologia paulina. Para Kant, esquemas mentais são padrões de representações mentais automáticas que levam a pessoa a pensar, sentir, agir, etc., diante de um estímulo externo ou interno, de acordo com esses padrões. Vai haver o estímulo, mas o modo como a pessoa vai reagir vai depender essencialmente dos padrões de comportamento, de pensamento, de sentir e agir que essa pessoa tem. Uma criança, ao nascer, ela não nasce com esquemas mentais formados, pré-definidos, mas vai formando novos esquemas mentais ao longo de toda a sua vida. Uma vez que esses esquemas são formados, eles se tornam bastante rígidos, pouco flexíveis e difíceis, mas não impossíveis de serem alterados. São verdadeiros modos automatizados de seu cérebro operar, de seu cérebro funcionar. Ou seja, mudar um esquema mental é uma tarefa muito difícil. É fácil formar um esquema mental. O difícil é mudar o esquema depois que ele está formado, embora não seja impossível de acontecer isso. Vamos entender esquema mental falando primeiramente a respeito de linguagem e pensamento. Vocês estão vendo a figura de duas crianças bonitinhas. Bom, ali nós temos a Isabela, mais conhecida por Bebé, e o Gabrielzinho, mais conhecido por Bibi. Bebé e Bibi são apelidos que nós não criamos para eles. Eles criaram para si mesmos esses apelidos. E nessa ocasião eles tinham por volta de 2 anos e meio. Estavam aprendendo a dominar a linguagem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Uma criança pequena, com poucos meses de vida, já começa a identificar sons, já começa a se virar para a direção da onde o som vem, para a fonte do som. Logo, a criança, por imitação, começa a produzir os primeiros sons vocálicos. Reparem que na língua portuguesa nós temos 7 sons vocálicos: A, E, I, O, U, e nós temos também 7 outras letras que modificam os sons vocálicos. Por exemplo, AU, EL, IU, OU, U, AR, ER, IR, OR, UR, AS, ES, IS, OS, US, AN, EN, IN, ON. Então, observe que nós podemos modificar os sons vocálicos. Tá? A criança, por imitação, ela começa a produzir os sons vocálicos de acordo com aquilo que ela está ouvindo. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai modulando os sons vocálicos pelo acréscimo de consoantes. Repare que A é um som vocálico. Agora, Ba, Ca, Da, Fa, Ga. Observe que consoantes nada mais são do que diferentes modulações que nós damos ao mesmo som vocálico. E após aprender os primeiros monossílabos vocálicos, a criança começa a produzir monossílabos consonantais, como mãe,
não, vó, etc. E logo depois começam a aparecer os dissílabos, vai ampliando a sua capacidade de articulação. Aí é mamá, mamá, nenê, bebê, papá, vovó, etc. Tão logo a criança comece a aprender a falar e emitir sons, ela também vai associando palavras às pessoas ou objetos. Ela vai aprendendo nomes, substantivos. Então a criança sabe quem é a mamãe, sabe quem é o papai, sabe quem é a vovó, quem é o vovô, sabe o que é uma cadeira, sabe o que é a mesa, porque ela vai associando sons, tá, a objetos, vai aprendendo nomes de objetos. Lembrar que a criança aprende principalmente através de imagens mentais. A criança também sonha, embora ela mesma ainda não tenha coordenação de palavras, ela já sonha. Por volta lá dos 2 anos e meio, de repente pensamento e linguagem se encontram. Até então, a criança falava por imitação de som. A criança não pensava, falar era uma coisa, pensamento era outra coisa. Por volta dos 2 anos e meio, o lobo frontal da criança já está desenvolvido o suficiente para ela começar a associar pensamento e linguagem, ou seja, pensamento e linguagem se encontram e a partir daí a criança vai aprender a pensar e transformar os seus pensamentos em linguagem. Por volta dessa idade também, a criança aprende o que nós chamamos de conceitos não concretos. O primeiro conceito não concreto é o conceito de verbo. Até então, a criança sabia que mamãe era mamãe, sabia que mamá era mamá, e de repente ela vai aprender que mamar existe o verbo mamar. Ela sabia que bebê era o bebê, mas beber também poderia ser beber um líquido, e agora ela vai aprender o conceito de beber, como também o conceito de papar. Antes papar era comida, agora papar é comer qualquer outra coisa. Em outras palavras, o primeiro conceito não concreto que a criança assimila é o conceito de verbo. Isso vai ampliar grandemente a sua capacidade de fala, porque a partir daí ela começa a formar frases, ela começa a formar sentenças com sujeito, com verbo e com predicado. Ou seja, ela aprende a regra básica do pensamento da linguagem, no caso, como a nossa língua é portuguesa, então o conceito básico do pensamento português é sujeito, verbo e predicado. Lembrar que verbo e predicado eles estão juntos. Ou seja, a partir do momento que a criança aprende o conceito de sujeito, o conceito de verbo, ela também começa a desenvolver a sua linguagem e vai assimilando conceitos de adjetivos que qualificam o nome e conceitos de advérbio que dão intensidade à ação do verbo. É claro que a criança não tem a mínima noção do que é adjetivo, do que é advérbio, do que é verbo, do que é substantivo. O que nós estamos procurando mostrar é a formação do pensamento da criança é diretamente relacionada à formação da linguagem da criança. Por volta dos 6 anos e meio, aproximadamente, a criança já tem a sua capacidade de linguagem, a sua capacidade de comunicação plenamente formado. Pode até não ter um vocabulário muito amplo, mas a sua capacidade de dominar a linguagem já é total e absoluta. Por volta dos 2 anos e meio, isso já acontece. Por volta dos 6 anos, além de dominar a linguagem, a criança também assimilou conceitos de certo e de errado, conceito de valores morais, conceito de crenças, conceito de tempo. E por esta ocasião, por volta de 6 anos e meio, a criança aprende a linguagem simbólica visual. Ou seja, ela já é capaz de associar um símbolo a um som. Ela já sabe que uma bolinha redondinha com uma perninha para baixo é a letra A. A mesma bolinha com uma perninha para cima é a letra O ou letra O.
Ou seja, nesse ponto, por volta de 6 anos e meio, a criança já pode ser plenamente alfabetizada. Entendam bem, essas idades são referências, variam muito de criança para criança. Algumas crianças, bem antes dos 6 anos e meio, já têm condições de ser alfabetizadas. Outras crianças, por volta de 6, 7, 8 anos de idade, ainda não têm condições de alfabetização. Estamos colocando apenas idades de referências. Isso para que a pessoa consiga entender uma idade mental associada a uma idade cronológica. Nem sempre as duas caminham juntas. Continuando o desenvolvimento mental da cabeça da criança, por volta dos 14 a 16 anos, a criança domina plenamente o chamado raciocínio abstrato. Ela já consegue entender sentidos num texto, sentidos de uma linguagem que até então ela não conseguia entender. E por volta dos 20, 21 anos, o sistema nervoso estará totalmente formado, todo o lobo frontal formado e a capacidade, o desenvolvimento pleno do raciocínio já está formado. É óbvio que esse raciocínio vai se desenvolver mais em função do aprendizado ao longo da vida da pessoa. Então, nós temos que entender que pensamento é um conjunto de símbolos memorizados ao longo da vida. Entenda, se uma criança vê uma cadeira, ela vai ouvir de alguém que aquilo é uma cadeira, então ela está entendendo que aquele objeto é uma cadeira. Se ela ver uma outra cadeira completamente diferente, mas vai ouvir de alguém que aquilo é uma cadeira, embora seja diferente da cadeira anterior. Então ela já está entendendo também que aquilo é uma cadeira. Se vê uma terceira, uma quarta, uma décima, uma 20ª cadeira, totalmente diferentes essas cadeiras, e ela já assimilou o conceito de cadeira. Ou seja, o pensamento é um conjunto de símbolos que são memorizados ao longo da vida. Por outro lado, a fala também é um conjunto de símbolos sonoros que representam símbolos mentais. O pensamento é a exteriorização da fala. Pensamento é uma coisa, fala é outra coisa. Mas por volta dos 2 anos e meio, um pouquinho antes, um pouquinho depois, pensamento e linguagem se cruzam e a partir daí o pensamento é transformado em linguagem. Então a fala é a exteriorização do pensamento. Por outro lado, a escrita também é um conjunto de símbolos gráficos que representam os símbolos sonoros, que por sua vez representam os símbolos mentais. Vamos entender. Por volta dos 6 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a criança de repente começa a entender que uma bolinha com uma perninha para baixo representa o som A. A mesma bolinha com uma perninha para cima representa o som O. Então, a partir daí, antes ela tinha o conceito de pensamento, tinha o conceito de fala, e a partir de agora ela começa a ter um conceito de símbolo que pode representar som. Ou seja, ela começa a dominar a escrita, consequentemente ela pode ser alfabetizada, quando isso está acontecendo na sua vida. Antes de seguir em frente, entenda. Pensamento é um conjunto de símbolos. Fala é um conjunto de símbolos que representa pensamento. Então, fala é um conjunto de símbolos de um conjunto de símbolos. A escrita também é um conjunto de símbolos que representa sons, que representa falas. Então, a escrita é um conjunto de símbolos, de um conjunto de símbolos que é a fala, de um conjunto de símbolos que são os pensamentos em si. Então, como nós dissemos, a escrita é símbolo da fala, então é símbolo de símbolo da fala, de símbolo, que é o pensamento. O domínio da escrita tem uma influência poderosa na execução das atividades conscientes da pessoa. Repare que quando nós estamos falando, nós não paramos para pensar na nossa fala, onde tem ponto final, onde tem vírgula, onde tem ponto de interrogação, exclamação, etc, etc. Na escrita, todo esse sistema de pontuação e de acentuação,
torna-se algo extremamente importante para esclarecer melhor a linguagem em si. Então, a escrita é a forma mais desenvolvida de simbologia que nós temos. E é extremamente importante que a pessoa domine a escrita. E isso daí vai ter uma influência diretamente do seu próprio desenvolvimento mental no futuro.